E aí, time, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô super animada pra conversar um pouquinho mais com vocês sobre o Botox. Afinal, é algo que a gente tem muita dúvida, que tá aí o tempo todo tem alguém fazendo. Eu imagino que você aí do outro lado abriu esse vídeo querendo entender um pouco mais se faz sentido fazer e principalmente se ele vai te prevenir o envelhecimento. De forma bem simplificada, eu só vou te falar o que é o Botox e a gente já vai entrar nessa questão da prevenção. O Botox, ele é uma toxina, conhecido como toxina botulínica, que é uma neurotoxina, tá? Então ele vai agir, para simplificar aqui, que o seu músculo não faça o movimento que ele veio fazer. A gente já devia questionar isso. A gente vai paralisar uma musculatura. Não necessariamente paralisar por completo, paralisar músculos adjacentes ali, coadjuvantes do movimento, porque muitas vezes o seu movimento não depende só de um músculo. Então, não necessariamente você vai congelar, tá? Não é uma paralisia facial, que pode inclusive ser utilizado um tratamento para isso dentro da toxina botulínica. E até você vai encontrar tratamentos de saúde com a toxina botulínica voltado para sudorese, quando você transpira demais, quando você tem bruxismo, uma contração muito forte daquela musculatura que te gera outros problemas. Então, geralmente voltada pelo masseter, por esse músculozinho que a gente tem aqui, ó, que você consegue enxergar quando eu mastigo, e isso pode te gerar dor de cabeça, para algumas pessoas até uma tensão na mandíbula, né, de tanto que ela trava, vai com certeza a longo prazo ser um problema para os seus dentes. E aí eu quero entrar no que é vaidade e o que é necessidade. Quando a gente fala de Botox como vaidade, eu acho um caminho tortuoso, uma linha tênue e bem complexa. Vale falar que se você é novo ou nova neste canal, eu sou esteticista e especialista na área da cosmetologia, mas eu não aplico Botox, eu não sou a profissional da qual está lá desenvolvendo não só cientificamente as pesquisas e tal, como também aplicando Botox. Então, com certeza seria legal ouvir mais opiniões, escutar outros profissionais. O que eu vou trazer para vocês aqui é o que eu tenho não só de base, que eu já li e vai estar aqui embaixo se tiver sem dúvida, como também o meu pensamento como profissional, que entra em contato direto com essa questão do rejuvenescimento, desse termo de não envelhecer, porque afinal essa é a minha área. Então, quando a gente fala de linhas de expressão e rugas, é a minha área. Mas envelhecimento envolve muitas outras questões que não só a dobra da sua pele, que é o que em teoria o Botox vai prevenir. Então eu questiono sim esse termo preventivo, mas com o intuito da gente pesquisar mais, entender mais. Se você jogar no Google, você não precisaria nem entrar na parte acadêmica, tá? Que tem pesquisas acadêmicas, né? De fato, as pesquisas científicas. Tem também muita gente discutindo sobre o uso contínuo do Botox. Afinal, o Botox tem uma validade curta, de 3 a 6 meses, o que significa que dependendo de quando você começa esse tratamento, quanto tempo você vai aplicar Botox na sua vida? Um tanto, né? E se a gente fizesse um comparativo, e aí sou eu colocando uma pulguinha atrás da orelha de vocês, o time já tá acostumado, né, time? Mas é que eu acho importante a gente questionar. Se você pensar que quando você tá numa cama e você vai ficar ali 1, 2 semanas sem poder se movimentar, o que vai acontecer com a sua musculatura? Ela vai ganhando uma flacidez. E a gente tá falando de flacidez de músculo, não flacidez de pele. E isso faz todo sentido acontecer quando você aplica Botox, certo? Você deixou de usar aquela musculatura. Por mais que você não faça exercícios faciais, por exemplo. Ainda assim, eu tô aqui falando com vocês, eu tô estimulando a minha musculatura. Eu tô gerando movimentos e aumentando o fluxo de sangue e etc. Então eu faço com que o meu corpo mantenha em funcionalidade, por mais que essa funcionalidade, ao passar do tempo, vá diminuindo, digamos assim, ela ainda existe, ela ainda acontece. Se eu uso uma toxina a longo prazo, que não deixa o meu músculo ganhar uma força, ganhar um tônus, isso a longo prazo não pode me trazer um problema, não pode me trazer um rosto muito mais flácido? É essa
a minha dúvida. Então eu tô de coração aberto, como sempre, eu quero que a gente comente aqui embaixo o que a gente pensa, o que você já fez de experiência, você usa o Botox, como foi pra você. A gente não tá aqui pra julgar quem faz, não tá aqui pra ficar apontando profissionais, inclusive eu acredito que muitos profissionais estão seriamente desenvolvendo o Botox com o intuito de ajudar. Nós sabemos também que além daquilo ali atrás que eu te falei que dá pra você fazer terapias pro bruxismo, pra sudorese, existem terapias de fato com o Botox, não só vaidade, sim necessidade, como dependendo da nossa idade, quando tá mais avançado, o Botox pode nos ajudar a suavizar essas linhas, porque a gente nunca teve a oportunidade de cuidar da pele, de retardar processos que já envelhecem. Então, muitas vezes, uma ruga dinâmica, que significa quando você faz um movimento e aí aparece aquela dobrinha, você poderia de fato retardar um pouco isso, mas lá numa idade mais avançada. Faz sentido, talvez. Então, dentro da harmonização facial hoje, você vê essas possibilidades, inclusive quando afeta de fato a vida da pessoa, o quanto o Botox poderia ser benéfico. Se você confia no profissional que você tá, ele vai te explicar qual é o intuito disso. Mas a sua pele também envelhece pela radiação, pelos seus hábitos alimentares, pela falta de protetor solar, voltada à radiação, obviamente. Se você é uma pessoa que não costuma, tá tudo bem se você não gosta, tá, gente? Mas se você não é uma pessoa que costuma cuidar da pele com mais rotina e muitas vezes dorme de maquiagem, então a poluição e a sujeira pode sim oxidar mais a sua pele. Um estresse muito elevado, a falta de água, a ingestão de água, o dormir pouco, muitas vezes a gente não tem culpa, a gente tá numa fase mais complexa. Se a gente tem um bebê, por exemplo, né? Além da idade, que é o natural, que é uma coisa que eu queria muito compartilhar com você agora. Eu espero que eu consiga transmitir isso em fotos. Eu e a Lu vamos pôr aqui umas fotinhos pra vocês, que vem de um lugar de você trazer as suas emoções para uma parte física. E eu não quero romantizar o envelhecimento, tá? Eu entendo o quanto isso pode nos afetar emocionalmente. E como esteticista, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho consciência do quanto isso pode nos afetar e do quanto a estética pode, de forma a intervir essa questão que a gente está vivendo, a ajudar, a suavizar essas questões. Mas quando a gente fala de pessoas de 20 anos aplicando Botox como forma preventiva, eu queria entender o quanto faz sentido você não, de repente, estimular muito mais essa pessoa a usar protetor solar, fazer alguns cuidados de carinho com ela mesma, enxergar beleza no que é natural dela. Porque muitas vezes essa necessidade do Photoshop e dos filtros que a gente tem hoje, gera de fato um complexo. Eu tenho isso, gente. E olha que eu estudo muito essa área e já vi muita coisa. Mas já me aconteceu, já me peguei encanada com umas coisas que eu nunca fui encanada. E depois porque eu vi alguns comentários, sabe? Ah, porque o meu bigode é muito marcado. Porque eu tenho já linhas na testa. Porque eu tenho papada. E assim, eu sou assim, gente. É parte de como eu sou, de como eu reajo. Eu sou uma pessoa que ri muito. Meu músculo risório cansa no final do dia, o que ele já malhou. E se amanhã eu achar que faz sentido eu entrar um pouco com o Botox, conversar com um profissional que eu confio e fizer sentido pra mim, tá tudo bem. Mas a gente falar que isso é preventivo, eu acho um pouco questionável. E profissionais da área, se vocês estiverem assistindo, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre. Eu acho que a gente pode muito se ajudar nesse aspecto, sabe? A gente procurar mais pesquisas e ir mais atrás. Então, time, esse é um vídeo que explica um pouquinho mais da funcionalidade, do porquê isso existe e que talvez te faça pensar se faz sentido você aí de 20, 30 anos que ainda tem um corpo super saudável, tem uma funcionalidade perfeita, começar a fazer procedimentos que a longo prazo talvez não te deem tanto resultado assim e talvez até te tragam problemas, como a flacidez muscular. Será que faz sentido? Eu acho até que muitas vezes em relação à flacidez de pele, a gente já tem muitos procedimentos no mercado que estimulam o colágeno e a elastina. Eu sempre converso com vocês aqui sobre o microagulhamento, tá começando a ficar, vamos dizer assim, mais conhecido até na internet, né? Não só nas cabines, porque ele já existe há muito tempo. Inclusive, o Botox também.
E tem muita segurança, tá? Na aplicação do Botox, se você estiver se perguntando em relação às reações adversas. Mas também já tem discussão sobre a resistência que o seu corpo cria contra essa toxina se você faz uso dela por muito tempo. E aí o seu corpo para de reagir com ela, porque ele cria anticorpos, ele cria um bloqueio a essa toxina, porque o corpo já tá acostumado. Antes de fechar esse vídeo, eu acho que vale fazer uma observação. Às vezes, o mercado vai criando uma necessidade que a gente acredita que a gente precisa. Isso se torna um mercado possível e rentável. Então, os profissionais também passam a fazer mais porque é mais rentável e é o que as pessoas simplesmente querem por vaidade, e isso vira um ciclo vicioso. Essa parte da estética que eu tenho muita dificuldade de lidar, porque eu acho que a estética, ela é muito legal para compor, para agregar, e não para ser uma necessidade, para ser algo que você não consegue viver sem, tipo o Botox. Queria muito saber sua opinião antes de você sair desse vídeo, tá bom? Claro que vai ter nosso abraço, e eu espero que a gente possa conversar mais sobre isso. De repente até mais sobre harmonização facial e outros procedimentos. Espero muito você num próximo. Tchau!